Olá, eu sou Norian Segato, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Um dos grandes problemas do nosso tempo é a mobilidade urbana. As cidades cresceram tendo como centralidade o automóvel em vez do ser humano. E tudo o que essa opção significa. Um dado bastante alarmante vem do Atlas da Violência, lançado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança em maio agora. Dados de 2023 indicam que o trânsito foi responsável por cerca de 35 mil mortes. Para se ter uma comparação, no mesmo período, os homicídios somaram cerca de 45 mil casos. Pensar uma mobilidade que valorize o território e o ser humano, e principalmente que faça com que o trânsito se torne mais seguro e não fonte de acidentes e adoecimento, é uma das funções da psicologia do tráfego. E para falar sobre isso, convidamos Juliana Guimarães. Ela é psicóloga, mestre em saúde mental, diretora científica e cofundadora da ABRAPSIT, Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego. Membro da Câmara Temática do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, e conselheiro do CFP, Conselho Federal de Psicologia. Foram muitos os temas que abordamos nessa conversa. Tenho certeza que você vai achar bastante interessante. Então, fica aqui o convite para você se inscrever no nosso canal, nos acompanhar pelas redes sociais, compartilhar os nossos conteúdos, deixar seus comentários, críticas e sugestões. Isso é sempre muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos à nossa conversa. Roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. E hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com Juliana Guimarães, psicóloga, especialista em avaliação psicológica e psicologia do trânsito, cofundadora e diretora científica da ABRAPSIT, Associação Brasileira de Psicologia do Trânsito, e hoje está em Pernambuco. Bem-vinda, Juliana. Boa noite, obrigada aí, Norian. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer aceitar esse convite, Norian, parabenizar o SIMPSI aí por estabelecer esse diálogo com a gente, com a categoria, onde a gente possa trazer um pouco mais do que a gente faz, como a gente atua e como é que a gente pode melhorar a nossa prática profissional aqui no país. Eu que te agradeço, Juliana. E aí eu já queria começar aqui, já pegando uma questão que é bastante sensível para a sociedade. Agora, em maio, o IPEA, junto com o Fórum de Segurança, soltou o Atlas da Violência, que mostra que dados relativos a 2023, que foram lançados, 34.800 mortes no trânsito, a maioria delas, infelizmente, com motocicletas, né? A gente sabe que também essa questão da precarização do trabalho, dos entregadores de delivery, é um outro problema que a gente atua. Mas é um número que chama bastante atenção. No mesmo ano, os homicídios foram 45.747, né, segundo o Atlas. Ou seja, morreram quase tantas pessoas de acidente de trânsito quanto assassinadas. E aí eu queria te perguntar, como é que a psicologia do trânsito contribui ou pode contribuir para diminuir essa tragédia? É importante a gente pensar isso, né? Sobretudo quando a gente vê que em algumas capitais, em alguns estados, morreram mais de trânsito do que em mortes por homicídio, né? Por assassinato. Então, isso não é tão simples. E o que mais me preocupa quando a gente fala com isso para a sociedade é como o trânsito é banalizado. Ele é banalizado porque ele é um meio, um espaço de locomoção para a gente, e aí a gente acaba não reconhecendo a contribuição dele nesses números escabrosos que a gente tem de mortes, e não só de mortes, de sequelados, de pessoas e famílias que são esfaceladas por conta desse espaço que deveria ser um espaço de convivência, um espaço onde a gente circula e chega nos locais que a gente precisa para encontrar as pessoas, para trabalhar, para levar a filha à escola, enfim. E a gente acaba não vendo a importância de cuidar da saúde mental nesse espaço. E aí eu falo a partir daí, porque a saúde mental é aquilo que a gente leva conosco no nosso dia a dia, né? As pessoas, às vezes, não entendem que saúde mental é estar nesse bem-estar. E quando eu estou num espaço que eu convivo portando uma arma, porque um veículo é uma arma, então, quando eu estou com isso, com a minha saúde mental presente aí, eu preciso cuidar um dos outros e a gente precisa reconhecer esse espaço. Por que eu trago a saúde mental e esses números aí?
porque é fundamental que a gente tenha e compreenda a importância e o valor da psicologia de tráfego no nosso país, né, especificamente. Digo de tráfego porque a gente está falando de trânsito terrestre, mas no âmbito da especialização é psicologia de tráfego, né, porque a gente tem os modais e a gente foca na mobilidade humana, tá? Não só no veículo, no modal, no deslocamento, mas no ser humano que ali está. E essas pessoas, muitas vezes, o primeiro e único contato que elas têm com a psicologia e com o cuidado dessa saúde mental é quando ela está em contato diante de um psicólogo de tráfego, desse psicólogo de trânsito que, de alguma forma, faz uma avaliação compulsória para ela. Esse é o que a maioria da sociedade entende. Mas, além desse cuidado que a gente pode fazer para essas pessoas, eu sei que elas não querem e acham que não precisam desse cuidado, elas estão precisando de uma carteira de habilitação. Mas o papel do psicólogo é oferecer esse cuidado. E a gente sabe que a gente precisa. Na pandemia, a gente viu quantos deslocamentos e esse isolamento contribuem para que a gente não esteja com uma boa saúde mental, como a gente precisa dessa escuta, desse cuidado, desse diálogo. Mas, mais que isso, também para entender que o psicólogo de tráfego ele não atua apenas nessa questão da sua carteira nacional de habilitação. Ele também atua para pensar uma cidade inteligente, para poder articular os planos diretores com as políticas públicas para o direito à cidade, para a acessibilidade, para a mobilidade humana com qualidade, com inclusão, com democracia, com eficiência. A gente faz essa articulação dentro de um cenário de políticas públicas para que isso possa ocorrer. E cada vez mais tentar ocupar esse espaço, também com essas pessoas que são vítimas dos sinistros, que são sequelados desses espaços aí caóticos. Então, como é que a gente pode contribuir com isso? Então, é importante a gente entender que não só o profissional da psicologia que atua nessa área específica do trânsito é aquele que lhe impede ou não de ter o seu sonho idealizado, que é uma carteira nacional de habilitação, mas ele também contribui para impedir que mais pessoas morram ou que mais famílias fiquem sem seus entes queridos ou fiquem com seus entes queridos de forma mais sequelada, dificultada, enfim, que prejudique toda a história de uma família, né? Pouco tempo atrás eu estava indo para o aeroporto, peguei um Uber, e aqui em São Paulo, dependendo do horário, são 2 horas de trânsito. Então deu para conversar bastante com o rapaz, e ele dizia que ele antes trabalhava num shopping, aí trabalhava numa loja em pé o dia inteiro, ficava muito cansado, resolveu virar Uber, porque falou, agora eu vou trabalhar sentado, vai ser tranquilo. Ele estava reclamando, falando que era muito pior, que ele estava com dor nas costas, que ele não tinha mais tempo para a família, né, que se ele chegasse em casa e sentasse no sofá, ele já ia dormir. E ele terminou com uma frase que eu achei bastante interessante. Ele falou, olha, todo mundo que trabalha com trânsito precisaria ter um psicólogo. Aí eu falei, mas existe psicólogo de trânsito, né? Ele falou, existe. Eu falei, existe, você pode procurar, etc. Mas achei interessante que mesmo talvez uma formulação que deve estar na cabeça de muita gente, né, de que o trânsito, ele em si, nas grandes cidades, é muito estressante. E como você falou, é um fator de adoecimento mental. Você, antes dos carros, antes dessas armas, como você falou, tem pessoas que vivem e que precisam ser cuidadas, né? Isso é interessante, Daria, quando você fala, porque você traz o Uber, você traz os motociclistas que você trouxe no início, e aí a gente tem que olhar, o olhar da psicologia ainda tem uma interface aí, porque o espaço de circulação e de convivência, que é esse espaço do trânsito, a nossa mobilidade, para eu e você usamos para chegar aos nossos trabalhos, ou às rotinas sociais, aos eventos, enfim, para fazer funções da vida. Mas para quem trabalha, o trânsito também é um ambiente de trabalho. Veja que interessante. Então, também tem um olhar da psicologia sobre a questão profissional desse espaço, o uso desse espaço, a garantia de boas condições de trabalho decente nesse espaço, e aí a gente tem uma série de outros desdobramentos sobre as relações trabalhistas com as companhias, com nós mesmos que contratamos, por exemplo, o entregador e dizemos que quando a gente está em casa, que ele tem que chegar em 5 minutos. Quando a gente está na rua, conduzindo ou de pedestre numa rua, a gente está falando mal e reclamando daquele que está correndo, aquela motocicleta que está correndo, para poder chegar e dar 5 minutos
a sua pizza em casa. A gente tem aí essa dialética ainda por cima de cuidar de um espaço de trabalho estressor, no qual ninguém dá conta disso, e um espaço de circulação e convivência dentro de uma sociedade. Então, isso é bem delicado, requer bastante saúde mental. É delicado, entendendo que esse espaço público muitas vezes é apropriado privadamente, né, como você disse, quer dizer, é um espaço de trabalho, e a gente está sempre numa relação quase que de guerra com isso, né? Quer dizer, você reclama do motoboy que te atravessa correndo, que está com pressa e tal, você está no celular falando, no telefone, dentro do carro, reclamando do rapaz, mas quando você chega em casa, está querendo que ele seja atendido rápido. É exatamente isso, né? Quer dizer, essas contradições que eu acho que é um pouco o trabalho da psicologia também faz, junto com outras categorias profissionais, que é a conscientização dessa parcela de responsabilidade que tem a sociedade, né? Em relação com a mobilidade urbana, que é essencial nos dias de hoje. Você já foi presidente da Brapseita, é cofundadora, né? A Brapseita é uma entidade que surgiu em 2015, né? Assim, continua na diretora científica, como foi apresentado agora. Para quem não conhece, conta um pouco, né? O que faz a Brapseita e como é que ela se articula, por exemplo, com o Conselho Federal de Psicologia. Eu sei que você também é conselheira de lá. Bom, a gente começa lá atrás na Brapseita, né? Porque, num dado momento, a gente tem tantas realidades desse espaço de mobilidade, e se a gente ampliar para os modais, isso complica ainda mais, por isso a Brapseita, que é a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, trabalha com todos os modais, né? O terrestre, o aéreo, o marítimo, o aquaviário, enfim. Mas a gente tem, lá atrás, quando você pensa nisso, você tinha uma realidade diferente por estados. Porque quando a gente fala do terrestre, a gente sempre tem o Departamento Estadual de Trânsito no local, que legisla essa grande parte dessa prática, dessa atuação profissional aí da saúde, essa interface que tem a área da psicologia e da medicina para a questão da habilitação. Então, a gente começa dizendo, a gente precisa ter pesquisa, a gente precisa ter um padrão nacional onde a psicologia, no nosso caso, pudesse atuar de forma técnica, ética, qualificada e conscientizando não só a nossa categoria, a sociedade, mas os gestores de políticas públicas dessa importância e dessa necessidade de permitir que o trabalho seja eficazmente realizado. Então, a Brapseita nasce nessa seara, a gente tem federadas em quase todos os estados do país hoje em dia, que são representantes locais, que a gente possa dialogar com essa realidade específica, e com o Conselho Federal a gente chega e aproxima bastante na luta pelo PL 98 na época e pelo Código de Trânsito Brasileiro que estava sendo revisado, e com a entrada da Brapseita no Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, o FEMPB. A psicologia com atuação nessa área do trânsito, ela começa antes da regulamentação da psicologia em nosso país, enquanto ciência e profissão. Mas ela é tida como uma prática emergente, uma psicologia emergente, nova, recente. Por quê? Exatamente por esses isolamentos estaduais e cada um nas suas clínicas credenciadas, nas suas áreas de atuação, sem diálogo com a categoria como um todo, sem diálogo com seus representantes. Então, a Brapseita, como entidade científica, chega tentando fazer essa ponte e também na ponte de trazer pesquisas, de relacionar-se com as políticas públicas. Eu acho que é ocupando espaços, botando seu corpo dentro dos territórios e falando sobre isso, trazendo a psicologia para dentro de áreas onde ela não estava ocupando, que você faz com que as políticas públicas, os gestores e a sociedade possam entender dessa importância e a gente possa, de fato, contribuir para ampliar essa atuação, para validar essa atuação e a contribuição que ela pode dar para a sociedade. Então, parece que é uma parceria que tem dado certo, né? Eu vejo várias iniciativas em conjunto. A gente bate aqui bastante, sempre na questão da psicologia ser uma área eminentemente social, ter saído daquela questão elitista, individualista, do consultório, que ainda é também muito, né? Mas foi para a rua, foi para os espaços públicos, foi para as políticas públicas. E muita gente ainda acha que ela simplesmente atribui a relevância às características internas do indivíduo, né? Personalidade, motivações, o que a pessoa é na sua formação, sem pensar muito nos ambientes e nos estímulos que os ambientes e a formação social faz. E até surge um ramo dessa psicologia, que é a psicologia ambiental.
Como é que o ambiente e o indivíduo se interagem nisso do ponto de vista dessa psicologia? A psicologia ambiental é uma psicologia que faz muita interface com a psicologia trans, né? A Rosenstraten aqui já falava que a gente tem a psicologia social, a psicologia ambiental, todo esse cenário que compõe e contribui, né? A própria educação, a engenharia, enfim, as políticas públicas, porque, como eu falei, a gente tem a psicologia organizacional e do trabalho agora, com esse espaço de atuação. Você tem os motoristas de ônibus, os caminhoneiros, os motoristas de aplicativo, os entregadores. É uma área onde a mobilidade é o trabalho. Então, é um espaço móvel que é o seu local de trabalho. Então, veja, a gente fala muito de saúde do trabalhador quando ele está dentro de uma empresa. O espaço de atuação de saúde desse trabalhador, por exemplo, que eu citei, é lá na rua, é lá em mobilidade, em trânsito. Então, tem essa interface. Nós temos o ambiente vai fazer diretamente efeito sobre a sua mobilidade. As cidades e o mundo têm se construído de forma a que a gente crie cidades inteligentes, onde esse estresse que você falou no início, que são as 2 horas para você chegar em algum lugar, seja cada vez mais diminuído, reduzido. Então, no seu dia a dia, o que é que o mundo tem feito e as cidades têm feito? Dentro do seu bairro, há uma cidade. Você procura se deslocar cada vez menos na sua rotina diária. Então, escolas, trabalhos, tudo que for possível mais próximo de casa, tanto que tem uma leitura que hoje em dia a gente tem feito menos, as novas gerações adquirem menos casas próprias, porque mudam de acordo com o seu trabalho, porque mudam de acordo com a sua saúde, em relação a usar seu tempo de boa qualidade, né? Poder usar isso de uma mobilidade saudável também, um direito ao uso dessa cidade com bicicletas, andando a pé, ou seja, de uma forma mais saudável. Então, você tem todo esse conjunto. Então, o ambiente é parte integrante disso que eu estou te falando. Não só o ambiente como a área de atuação, como a relação com o ser humano, como o ambiente enquanto meio ambiente, a proteção desse meio ambiente, porque você vai ter na utilização desses veículos, desses instrumentos, nas construções, por exemplo, de vias, no uso indiscriminado de veículos particulares, por exemplo. Se a gente para pensar, eu acabo ocupando uma cidade de estacionamentos em detrimento da qualidade de vida das pessoas. Eu acabo não investindo tanto no que a gente chamaria de deslocamentos públicos, coletivos, para que a gente tenha o uso por veículos particulares. Tudo isso é uma realidade que afeta o ambiente e afeta a nossa vida cotidiana. Então, tudo isso são coisas a serem pensadas, e essas relações e esses estudos precisam ser vistos a partir daí. O que é que vale mais para a gente? O que é que vale mais para a nossa sociedade? É um ser humano, é uma família feliz, é uma sociedade feliz, é uma sociedade que tenha tempo de convivência, que possa se deslocar e aproveitar o que uma cidade oferece, ou é uma cidade cada vez mais inserida dentro de casa, isolada, atrás de veículos individuais que vão para determinados locais que desocupam pessoas para ocupar espaço para os carros. E pensar também no nosso meio ambiente, não só no ambiente, como você traz a questão ambiental, mas assim, o meio ambiente no qual essas situações dos diversos modais vai trazer ruído, que tem impactos na nossa saúde, na qualidade de vida das pessoas, vai trazer poluição, você vai trazer aí toda essa poluição que é gerada por esses espaços, cada vez mais você tem que ter o controle do veículo, da idade do veículo, do quanto ele elimina, né, de poluentes nesses espaços, enfim, é uma cadeia muito grande. Se você parar para olhar, a gente falou aqui, eu estou me controlando, né, porque se eu entrar em cada uma dessas vias que eu vou citando aqui, a gente não sai daqui hoje. Mas, assim, é muito complexo, e as pessoas não costumam olhar a complexidade que esse espaço traz para a nossa vida. Sim, com certeza. Essa reorganização do território, ele é essencial para a qualidade de vida, e quem mora em grandes cidades, estou aqui em São Paulo, é prova cabal disso. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, qualidade de vida, como você falou, para
para mim, para você, para muita gente, a rua, de modo geral, né, simplificando, é simplesmente um local de passagem. Para outras é um local de trabalho. É um trabalho massacrante. Até por isso que a gente briga, inclusive, para acabar com essa escala 6x1 de trabalho, né? Essa é uma das brigas atuais, para se a gente consegue respirar, ter um pouco mais de qualidade de vida um pouquinho melhor. Eu acho que esse é um dos grandes debates que a gente tem que fazer no nosso século. Para que a gente trabalha? A gente trabalha para dar um lucro ou a gente trabalha para ter um bem-estar? E se tem um bem-estar, o que a gente precisa? E aí vem todo esse rol de coisas que você já citou aí. Helena, pegando um pouquinho assim mais em relação à profissão. Você, recentemente, você esteve aqui em São Paulo, um debate promovido pelo sindicato e pelo CRP, Conselho Regional de Psicologia, conversando com as psicólogas, com os psicólogos, e há uma dúvida, que é a questão desse se o profissional, se ele atende como pessoa física ou como pessoa jurídica. Explica um pouco para a gente aqui, como é que é essa diferenciação, que impacto no trabalho e nos vencimentos das pessoas, dos profissionais da área isso tem? Olá, você está ouvindo o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Essa pergunta é longa, mas vamos tentar resumir. Todas as perguntas, estou aqui me controlando. Não, fica à vontade. Eu também tenho uma lista de perguntas aqui, e vai ficar umas 4 horas conversando. Eu digo, eu não vou rebater, não, porque a gente começa a bater papo aqui e dá vontade de falar muita coisa. Mas vamos lá, a gente está falando de prestação de serviços, né? Quando a gente fala de estados, é prestação de serviço. Porque, assim, quando a gente fala pessoa física ou pessoa jurídica, para quem não é da área, eu vou só pontuar uma coisa, assim, todo profissional, psicólogo, gente, ele é pessoa física, claro, e ele precisa ter um CRP para atuar, isso é fato, ele é pessoa física. O que nós estamos falando aqui é da relação de trabalho que permite que esse profissional, em cada estado, possa atuar, né, realizando avaliação psicológica para fins de CNH vinculado aos seus DETRANs, né? Em cada estado vai ter uma regrinha. Cada estado tem alguns critérios que modificam um pouco sobre como é que eu vou contratar o psicólogo fulano para trabalhar, para prestar serviço aqui no meu estado. Claro que você é credenciado pessoa física, primeiro cadastrado ou credenciado, a depender do estado, mas tem que ter um registro seu enquanto pessoa física. Isso está na resolução do CONTRAN, que diz quais são os documentos que comprovam que você, profissional que vai atuar nesse cenário, precisa para atuar. E você tem que ter o título de especialista em psicologia de tráfego reconhecido pelo CFP, que é o que está no Código de Trânsito Brasileiro atualmente, tá? Esses são os critérios nossos, pessoas físicas. A pessoa jurídica, ele precisa de toda uma outra gama de espaços regulares para prestar serviço a órgão público. Então, você precisa ter um espaço, você precisa ter as certidões, registro, aquelas coisas todas de inscrição municipal, enfim, que é um detalhe. Onde é que isso confronta em muitos estados, né, para a gente entender? Muitos estados dizem assim, tá, mas se você é pessoa física, se é uma pessoa jurídica, isso impacta diretamente na atuação de um ou de outro, porque, claro, temos impostos diferentes de atuação. Mas, além disso, quando eu atuo prestando serviço, eu preciso de um espaço de atuação. Esse é o grande ponto. E é esse espaço de atuação que alguns estados têm sido um complicador. Por exemplo, alguns estados querem levar para um espaço único de atuação das pessoas, botar as pessoas para trabalharem ali, determinando como elas têm que fazer, que é uma outra coisa que acaba tendo uma sensibilidade, como a gente estava falando quando fala da mobilidade, né? A gente estava falando do espaço de atuação do motorista profissional nas ruas, onde não tem uma regulamentação correta. Então, a mesma coisa pode acontecer quando eu digo, olha, vem cá, fulaninho, Beltrano, Cicrano, vocês vão atender aqui no meu espaço e vocês vão ter que trabalhar dessa forma, porque o espaço é meu, eu estabeleço como ele vai ser, como ele não vai ser. E aí isso acaba tendo também uma desvalorização do trabalho do psicólogo e, muitas vezes, um desgaste profissional do direito a um trabalho digno, né? De qualquer forma, existe minimamente algumas coisas para que esse espaço de CNPJ funcione corretamente. Quem vai atuar, eu acho que é muito importante entender o seu direito
técnico e ético, primeiramente, de atuar. Você não pode ser obrigado a infringir o que a ciência da sua profissão te ensinou, como é uma verdadeira avaliação psicológica com qualidade. Temos os nossos preceitos éticos, nos quais eu tenho que ter todo o cuidado, atenção e um trabalho desenvolvido dignamente diante daquele cidadão que está diante de mim, né, daquele usuário que chega, eu tenho que fazer tecnicamente algo com ele, eu tenho que desempenhar esse papel, eu tenho que escutar adequadamente, eu tenho que dar um resultado fundamentado, baseado na minha profissão, na técnica daquilo que é o nosso fazer cotidiano. São 2 conceitos. E o outro, meu direito enquanto cidadão, enquanto profissional. Prestador de serviço, contratado, eu também tenho os direitos legais de que não possam ser imputados a mim exigências que não parecem dignas ou corretas para uma atuação profissional. Quando eu ultrapasso esse limite, mesmo sendo política pública, ele tem que ser, de alguma forma, comunicado de que há um movimento para isso. Eu sei que não é fácil, a gente não pode hoje dispensar trabalhos, então essa relação de poder é uma relação muito delicada, então é para isso que a gente tem os sindicatos, é para isso que a gente tem as associações, né? É por isso que a gente tem os conselhos de psicologia, para que, tecnicamente e eticamente, um fale, cientificamente a associação chegue lá, do ponto de vista trabalhista, o sindicato se represente, e esses 3 espaços juntos, associações, o sindicato e o conselho, possam juntos dialogar com esses órgãos públicos, mostrando como é que um trabalho deve ser realizado, e por que certa exigência não faz o menor sentido. É uma exigência que extrapola a necessidade de um trabalho correto e digno para isso, da entrega que é possível ser feita, para algo que acaba entrando, seja uma interpretação jurídica equivocada, seja, muitas vezes, um abuso de poder por não querer dialogar e estabelecer que, eu entendo que tem que ser assim, sem entender que, por exemplo, o cenário da entrega de uma psicologia não é o mesmo cenário de quem vai, sei lá, imprimir papéis e distribuir papéis. Então, eu tenho um espaço físico para imprimir, distribuir papéis e uma exigência que é diferente de quem trabalha com toda essa cientificidade e essa ética de lidar com a saúde do outro, né? Então, assim, esse eu acho que é o espaço mais delicado que a gente precisa estar, e como as realidades mudam muito de estado para estado, eu digo a todo mundo, olha, temos aí a associação, caso eu represento a Brapsit, mas a gente tem os conselhos, o sistema conselhos, né, tanto federal quanto regionais, o federal para que dê para você normativas técnicas e possa fundamentar quando consultado, porque muitas vezes a gente recebe consultas a nível, porque no estado é assim, no outro estado é assado, qual é a posição técnica. Os conselhos regionais, porque eles podem, por exemplo, e é o direito deles, fiscalizar todos esses espaços que são obrigados à atuação de um psicólogo. Esse espaço, independente se o dono é a política pública, é o poder público, é um órgão público, ou é uma pessoa civil, ou uma instituição, ou uma entidade, ele tem que responder e atender os critérios técnicos e éticos para todos. Não é, a minha clínica precisa ser isso, mas se a clínica for dentro do órgão de trânsito, não, precisa sim. E aí o conselho vai estar nesse diálogo, assim como no Código de Trânsito, hoje em dia, o conselhos regionais de psicologia precisam, e os DETRANs precisam, são obrigados a fazerem essa fiscalização junto com os conselhos regionais, o que muitos também não fazem, porque essa parceria muitas vezes não é muito satisfatória, né, quando o órgão público quer caminhar por algumas decisões de colocar tudo na mesma caixinha, mesmo quando práticas profissionais são diferentes, tá? E junto aos sindicatos, que têm todo o seu poder de fazer essa manifestação aí formal, trabalhista, sindical, para que a gente consiga conquistar esses espaços. São várias interfaces, essa é de fato uma questão complexa, sempre que a gente faz reuniões com os profissionais da área, isso surge, e aí todas essas nuances, né? Dentro de um próprio território, uma cidade grande como São Paulo, você tem realidades diversas para atuar. Eu, quanto profissional, tenho que perguntar para mim o que é que eu aceito fazer, qual é o meu limite técnico e ético, mas o poder público precisa se perguntar
O que ele quer conseguir? Ele quer emitir o número bater o recorde de 1 milhão de CNH, ou ele quer bater o recorde de 100 mil vidas salvas? Esse é o desafio, a provocação que eu faço ao nosso poder público. O que é mais interessante para ele? De fato, uma reflexão que a gente tem que fazer. Por isso que eu acho que, inclusive, faz parte desse conceito o PL 4.111, né? Como é que ele está? Ele está no CCJ ainda? Como é que está a atualização dele, Juliana? Só para contextualizar, que para nem todo mundo pode saber, né? O PL, o Projeto de Lei 4.111, que, se não me falha a memória, já está quase uns 10 anos rolando aí, né? Entre um gabinete e outro, entre uma comissão e outra, torna obrigatória a avaliação psicológica na renovação da carteira de trânsito. Tá? Só para as pessoas que não são da área poderem entender do que nós estamos falando. É um PL de 2015, né? Mas que nasce no Senado. Então, ele já tramitou lá, a gente já ganhou essa vitória lá, e ele agora está em fase terminativa na Câmara dos Deputados, né? Então, agora a gente tem, a princípio, hoje, como fase terminativa, se ele passa na Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ da Câmara, ele pode ir direto para o presidente sancionar, né? É um PL curtíssimo, né? Ele só tem isso que você falou mesmo, a necessidade e a justificativa de que é necessário cuidar da saúde nesse sentido, que a gente não tem um laudo vitalício, que as pessoas não são as mesmas a vida inteira, e que conduzir é uma concessão do Estado para quem não oferece risco de vida para si e para outro. É uma concessão. Muita gente diz assim, não, mas é meu direito de ir e vir. Digo, não, seu direito constitucional de ir e vir, ele existe, mas não motorizado. Né? Essa é a grande diferença. A habilitação é uma concessão do Estado, no qual você precisa mostrar recursos para não ferir ninguém nem a si mesmo, para isso. Então, o PL só parte desse pressuposto que, com tudo isso que a gente está falando, com esse número de mortes, com esse número de sinistros, de sequelados, com esse número de pessoas que acabam tendo a sua vida, a sua condição de saúde mental ali ampliada, como você estava falando da questão dos motoristas de aplicativo, daqueles que atuam nesse espaço, da gente mesmo na nossa rotina cotidiana, do quanto a gente está mudando a noção de cidade para não ter que se deslocar tanto. Fazer essa avaliação regular é uma necessidade, é uma contribuição, é um cuidado com a sociedade, com cada uma das pessoas, mesmo que não seja visto isso muitas vezes, porque é visto que é uma punição, porque você pode tirar minha CNH, eu posso te dar tua vida, olha do outro lado. Ou salvando a vida do filho de alguém que vai estar ali, que poderia sobreviver se você não tivesse conduzindo naquela velocidade. Então, essa é a importância do que eu considero do PL 4.111. É um projeto pequenininho, está na última etapa dele. Qualquer risco, vamos mais 10 anos se a gente volta para o início. Então, a gente prefere não arriscar e esperar com que ele entre. Quem está com relatoria dele é o deputado Hugo Leal. Ele já tem relatoria favorável, a gente esteve com ele mês passado, e ele diz que, com certeza, na opinião dele, esse ano ainda sai, se não houvesse esse conflito que a gente teve aí com outras práticas dentro do Congresso Nacional, não havia implicância com o nosso PL, mas outras discussões entre partidos e organizações aí dos outros PLs, ele preferiu. Então, vamos guardar isso para não tomar nenhum risco, para ser comedido, porque a gente já esperou tanto tempo, né? Eu tenho uma expectativa de que, tão logo a gente volte do recesso, a gente possa colocar ele de novo para rodar e consigamos aprovar antes do fim deste ano. Essa é a nossa perspectiva. Muita gente talvez não saiba, se você é reprovado, você pode recorrer a uma junta psicológica para pedir novamente que o seu exame seja... É o VAR, né? É o VAR é o VAR do trânsito. Explica um pouquinho para a gente em que situações pode ser pedido isso, como é que isso funciona para a pessoa que está aqui nos vendo, nos ouvindo aqui hoje. Primeiro, Norena, quando você faz uma avaliação psicológica, e eu estou aí partindo do pressuposto que você fez uma boa avaliação psicológica com um bom profissional, né, uma avaliação que foi realmente bem feita, você tem um espaço ao final, se você não é aprovado, não ganha aptidão imediata ali, fica inapto temporário, como a gente chama,
você tem direito a uma entrevista devolutiva, no qual o profissional vai te elucidar, ele vai ali explicando por quê. Naquele momento, você não está oferecendo condições, por essa ou aquela razão. E, muitas vezes, fazer orientações e alguns encaminhamentos. Só, olha, no momento, você está utilizando muita medicação, você perdeu alguém, está de luto, está depressivo. Vamos lá, procura um psicólogo, conversa um pouco, espera um pouquinho para essa situação melhorar. Então, assim, hoje eu entendo que você não tem condições, mas volta daqui a 5 meses, e aí a gente reavalia. Isso é uma posição do profissional. Ele pode e deve fazer isso, só que esse tempo é variável, porque esse tempo depende da razão pela qual aquela pessoa na minha frente teve a sua avaliação psicológica sem condições de estar apta naquele momento, tá? Então, eu dou um prazo. Se eu faço uma boa devolutiva e um bom encaminhamento, muitas vezes a gente consegue que essas pessoas realmente se cuidem e vão adiante, tal. Então, boa avaliação psicológica, que eu tenho todos os critérios robustos bem avaliados e uma boa devolutiva. Mas, mesmo assim, como ocorre na justiça, e eu vou usar o exemplo da justiça que a gente já está mais acostumado, né, de tanto falar, assim, né, eu entro com ação no juiz, ali, né, no comarca, e eu recebo uma decisão. Se essa decisão não é favorável a mim, eu posso recorrer, e aí eu vou para o tribunal regional, né? Eu faço na instância superior, eu faço um recurso. Este recurso é um direito meu, assim como a junta não é um direito do psicólogo, é um direito do cidadão. Olha, eu não gostei da avaliação feita pelo Norian, ele não me convenceu que eu não tenho condições nesse momento, acho que ele se equivocou, e eu quero recorrer para a junta. E aí eu vou e faço esse recurso junto aos órgãos executivos de trânsito de cada estado, pelos DETRANs, tá? E aí eu peço esse recurso e vai ser designada uma junta. Essa junta aí já não é mais um profissional, não é Juliana que vai fazer mais com Norian, serão 3 profissionais, dos quais Juliana não pode ser uma desses 3, tá? São 3 pessoas novas, assim como é uma turma de grau recursal, dos desembargadores lá, que vão analisar o seu caso, tá? É a mesma coisa. Nessa junta do DETRAN, que a gente chama, você pode ter um resultado satisfatório para você atender o que você queria, você pode ter o mesmo resultado não satisfatório, e você pode ter esse resultado agravado. A junta pode dizer, não, eu acho que, Juliana, esses 5 meses que ela deu, ainda é pouco. Eu acho que você vai ter que esperar 1 ano para voltar. É como toda ação, você vai lá e ele pode ser melhorar, ganhar, manter ou ampliar aquilo que você não queria, tá? Se eu tenho um resultado não satisfatório lá, eu fico inapto na junta do DETRAN, eu ainda tenho o recurso à segunda instância, que é a junta do CETRAN. Eu posso fazer o mesmo procedimento e recorrer à junta do CETRAN, que serão 3 novas pessoas, todos psicólogos também, e pode acontecer a mesma coisa. Dá legal para mim manter o que foi da junta ou ser, né, agravado aquela condição. Essas são as etapas. Então, é muito interessante que a pessoa entenda, e o profissional da psicologia também, que ele, na sua devolutiva, ele deve, isso ele é obrigado a comunicar ao cidadão o seu direito recursal. Né? Tá lá na norma do CONTRAN que eu tenho que comunicar. Eu disse, olha, você pode voltar para mim, né, aqui depois de X tempo para a gente reavaliar, você pode ir recorrer na junta. E aí as taxas, aí se a gente for falar de dinheiro, aí depende, porque em cada estado tem também os valores diferentes, né? Mas você vai fazer uma avaliação nova em junta, você vai pagar por ela, claro, mas é o seu direito recorrer e sair daquele candidato. Aí, Juliana, mas ele não pode ir para outro psicólogo? Na prática, não pode. Segundo a norma do CONTRAN, você não pode sair assim. Juliana avalia você, você não gosta de Juliana e vai para Norian. E sai de Norian e vai para João. Não. Aí você, para essa decisão, você sobe de recurso. Assim como eu não posso dar entrada em outro juiz para que ele diga outra coisa, porque eu não gostei do que aquele juiz disse. Eu tenho que subir a instância.
importantes essas suas orientações aí, porque, de fato, as pessoas acabam achando, o psicólogo não foi com a minha cara, vou procurar outro, e não é assim que funciona. Ninguém diz isso pro juiz, né? Assim, só o psicólogo, coitado. Não, se falasse pro juiz, lá encana. Aqueles 5 meses vira 2 anos. Juliana, para a gente fechar aqui, uma última questão, quando você estava falando aqui, me veio uma reflexão, eu já abordei isso em alguns programas, a questão da NR1, norma regulamentadora número 1, que coloca a avaliação psicossocial dos ambientes de trabalho. E aí, uma dúvida, em relação a essas profissões que estão mais precarizadas, mais informais, tipo entregador de aplicativo, o ambiente de trabalho dele, na verdade, é essa rua. Essa NR1, ela dá para fazer uma incidência dela, da psicologia, em cima dela? Caraca, esse é um outro capítulo. Eu tive num debate agora, mês passado, com o Ministério Público do Trabalho, exatamente com o pessoal também do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos e tal. E aí, uma das coisas que hoje a gente fala, quando fala do espaço de trabalho, é da regulamentação dessa relação trabalhista dos motoristas de aplicativo com as empresas, né? Então, isso está sendo tratado mundo afora há algum tempo, e aqui no Brasil também, né? Quem responde se eu sofrer um acidente ali, quem responde por essa relação trabalhista e tal. E eu trouxe nesse debate, fiz essa pergunta à promotora que você está fazendo, assim, ok, mas olha, como é que a gente fica também para cuidar dessa saúde mental desse espaço, nessa relação dialética que a gente tem entre o que a sociedade quer que eu ofereça de rapidez, de eficiência na minha entrega, no meu trabalho, e que eu chegue rápido no aeroporto, e que eu isso e que eu aquilo, né? E no que o espaço público permite que isso aconteça com segurança. E aí, estes espaços que ficam um pouco no limbo, que é esse espaço público de trabalho, que é o trânsito, eles ficam ainda mais complexizados nesse sentido da gente refletir de quem eu vou cobrar. Porque se eu não tenho ainda a responsabilização de empresas de aplicativos ou das empresas dos condutores e etc., como é que fica? Já empresas, por exemplo, como empresas que a gente tem de transportes públicos, como ônibus, empresas de transportes de carga, né, com os caminhoneiros, esse trabalho já tem sido feito, inclusive eu faço consultoria para esse grupo, a gente está vendo aplicativos para fazer esse olhar e contribuir com isso também, né, porque eu tenho que cuidar tanto dentro da empresa, como quem cuida de você. Quando eu tenho uma outra área de atuação, que é a que a gente começa falando aqui, que é o autônomo do trânsito, digamos assim, aí eu tenho uma dificuldade maior com a NR1. A novidade da NR1 é trazer os riscos psicossociais para a NR, que já existia, né, com outros tipos de atuação, desde questões de insalubridade, de outras questões relativas a outras áreas de atuação, que não a psicologia. Aí a gente traz a importância da saúde mental e dos riscos psicossociais para isso. As relações de trabalho aí implicadas, as relações de poder, a questão da prevenção, a questão do cuidado, a questão que a gente falou desde o início de um trabalho decente, de um espaço valorizado de trabalho, onde eu te dê espaço para descanso, condições de parada, e isso fica muito difícil quando a gente está nessa área de atuação mais informal, porque eu entendo que não só é o direito do trabalhador, mas também é o direito da sociedade, porque o trabalhador doente, nesse espaço onde estamos todos, significa que nós também vamos estar doentes de alguma forma. Então, é um efeito cascata de eu não cuidar dos riscos psicossociais de uma determinada categoria, eu não cuido da saúde da sociedade como um todo, né? Isso é um debate que está em aberto, é bastante complexo, né, como você mesmo pontuou aqui, e uma responsabilidade, acho que de todas as partes, responsabilidade das empresas, de quem contrata, do poder público e dos trabalhadores que devem se organizar para exigir. Sim. Na plataforma de governo aqui, na eleição passada para a prefeitura, o Haddad tinha um projeto para se criar pontos de apoio
para essas pessoas, né, o poder público intervir. Não se elegeu, quem está aí agora sabe-se lá o que vai fazer, se vai fazer alguma coisa, né? Juliana, te agradeço bastante, é um papo que podemos continuar conversando mais um bom tempo, mas hoje é sexta-feira, vamos relaxar, vamos pedir nossa pizza, esperar que chegue rápido, mas que não, Faz isso que não. chegue, que não chegue, que ninguém morra por conta disso. Pede com tempo, sextou, então dá para descansar, relaxar e deixa eles também. Exatamente. Muito obrigado. Maria, Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, que quer que a pizza chegue quente, mas não quer que isso cause a morte nem acidente de ninguém. Muito obrigado, Juliana. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Pode sim. Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, que busca refletir sobre temas do contemporâneo, ligados direta ou indiretamente à psicologia e aos processos transformadores. Envie seus comentários, críticas e sugestões, isso é sempre muito importante para nós. Gostou do nosso episódio? Então nos siga pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify. Isso nos ajuda bastante a sempre estar levando debates de qualidade e boas reflexões até você. Então, até a nossa próxima conversa. Tamo juntos!